Então, vamos só lembrar, a mulher tem ciclo menstrual na sua idade fértil. Já falamos várias vezes do ciclo menstrual aqui, mas vale a pena fazer uma recordação desse assunto brevemente, né? Então vamos imaginar o ciclo, uma linha do tempo é o ciclo nosso. Então, no início aqui, o tempo zero é o zero dia. O livro diz que o ciclo menstrual da mulher tem 28 dias. Ah, Márcio, o meu é normal, tem um pouco mais. O meu é normal, tem um pouco menos. Tá tudo certo. O livro fala que é 28, vamos pôr 28 aqui. Tá, eu quero dividir essa linha do tempo em dois. Tá. Se é em dois aqui, é o 14º dia. Ah, maravilha. Então tenho duas partes dessa linha do tempo, desse ciclo, que é o ciclo menstrual. Na primeira parte, vamos chamar de primeira parte, aqui é a fase folicular. Folicular. E a segunda fase, que é do 14º ao 28º, é a fase lútea. Lútea. Ah, você já sacou, né? Se ali é a fase folicular, quem manda bem aqui é o FSH. Hormônio folículo estimulante. Quem manda bem aqui é o LH. É o hormônio luteinizante. Ah, legal, legal. Bom, então isso aqui é o tempo, as fases e tal, bem simplesão. A mulher, ao contrário do homem, já nasce com as suas células germinativas pré-determinadas, contadas, né? E é aquilo, o homem produz ao longo da vida toda. Então, ela tem lá o folículo. Folículo. Um folículo primário. Ele cresce aqui um pouquinho e vai crescendo, crescendo, crescendo. Um pontinho aqui, pontinho, tudo com ele tem um pontinho. O hipotálamo libera a GNRH, estimula a hipófise a liberar o FSH. O FSH é o hormônio folículo estimulante, ele estimula o folículo. Ele estimula o folículo crescer, ele ficar mais maduro, a maturação do folículo. Esse pontinho preto aqui em cima, né, é o oócito, é o óvulo, o ócito, o óvulo. E essa parte aqui embaixo que está crescendo é um vacúolo, é um espaço que existe dentro do folículo, que também vai crescendo, tá? E dentro desse espaço aí não é vazio, não tem nada, produz lá uma substância. Essa substância, que é produzida no interior do folículo, quanto mais maduro ele está, maior é o estrogênio. Então, na fase folicular, né, o folículo lá dentro do ovário vai maturando e vai crescendo. Vai produzindo mais estrogênio, ao ponto desse vacúolo dentro dele empurrando, né, o ovócito para fora. No meio do ciclo, nós temos um pulso de GNRH. O hipotálamo dá um pulso, grande quantidade de GNRH, que estimula a hipófise a produzir bastante LH. Esse pulso de LH imagina se o LH fosse uma perna de um jogador. Esse pulso de LH dá um chute no folículo. Dá um chute no folículo. Quando ele dá um chute no folículo, ele expulsa o oócito do folículo, que coincide com a ovulação. A ovulação no 14º dia, mais ou menos, né? Ovulação. Então, o pulso de LH chuta o folículo, imaginando hipoteticamente, né? Expulsa o oócito e o estradiol que estava lá dentro extravasa. Então, se eu for entender a concentração de estrogênio na fase folicular, fase de vermelho, porque eu fiz de vermelho lá em cima, né? O estrogênio vem aqui de boas, vai aumentando. Aqui ele extravasa, um pouquinho da ovulação extravasa e cai aqui nessa fase lútea novamente. O que sobrou do folículo? O folículo desapareceu,
Não, o oócito é liberado, né? Ovulação, e o folículo vira uma coisinha assim. Ele vai involuindo. O folículo agora passa a se chamar corpo lúteo. Corpo lúteo é o folículo já arregaçado. O corpo lúteo também tem função. O corpo lúteo produz progesterona. Então a progesterona, que estava mais de boinhas na fase folicular, na fase lútea aumenta. Por causa da produção dela através do corpo lúteo. Ah, interessante, interessante. Bom, daí a gente espera o quê? A gente espera que esse óvulo seja fecundado, não é isso? Então, se isso acontecer, como é que vai se comportar o útero? A mucosa uterina, o endométrio principalmente. Na fase folicular, vamos ver, vamos tentar desenhar aqui o endométrio. Na fase folicular, né, eu vou aumentando a espessura da parede do endométrio. Vai ficando mais espessa. É a fase proliferativa. Então a mucosa vai aumentando aqui, de espessura do endométrio. Né? Na fase lútea, onde tem a progesterona, que é um hormônio que prepara o útero para uma gestação, né? Progestação, progesterona, vem a fase secretora. A espessura da parede do útero, o endométrio, né? A parede interna, aumenta mais ainda. Como se formasse um colchãozinho para que um possível óvulo fecundado faça sua nidação, né? Grude aqui, e possa desenvolver depois um novo ser. De modo confortável, como tem que ser. Só que aí não aconteceu a fecundação. Não teve. O óvulo vai ser descartado. A mucosa uterina não consegue segurar toda essa estrutura aqui. É muita coisa, e então colapsa. Desaba, descama, sangra. E acontece então a menstruação. Menstruação. E aí começa o ciclo tudo de novo. A progesterona, então como não houve fecundação, vai cair no final. O estrogênio que já vinha caindo, dá uma leve subidinha aqui um pouquinho antes da menstruação, depois cai de novo e recomeça lá. Nessa fase aqui, que tem um aumento de progesterona e um aumento de estradiol, é onde algumas mulheres sofrem com a tensão pré-menstrual, por conta do aumento desses dois hormônios, tá? Basicão, esse é o ciclo menstrual. Eu preciso entender isso direito, né? Porque isso aqui é o fisiológico. Então, se eu for entrar com uma medicação, seja um contraceptivo hormonal, em qualquer via, né? Oral ou não, injetável, intradérmica, eu tenho que saber o que vai acontecer. Da menarca, né, da primeira menstruação à menopausa, se a mulher for menstruar todas as vezes, ela vai ter cerca de 400 a 500 menstruações. Para nós que é homem, né, só imaginar é fácil. Imagina ter 400 a 500 menstruações. Não deve ser nada fácil.